Filipenses, no capítulo 3, verso de 12 a 16, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos ensine. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Tem uma tradução que diz assim: naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, para a honra e a glória do Senhor. Muitas vezes nós passamos muitas provas e lutas e nós não entendemos, né? Nós não entendemos essas provas, né? Por exemplo, aqui a irmã Sandra passou, difícil de entender, né? Outra prova difícil da gente entender, que não dá para entender, a gente precisa só mesmo colocar nas mãos de Deus, quando morre um parente na família. Quando morre alguém que você gosta, né? Você não consegue aceitar aquilo ali e não entende. Outras coisas que não dão para entender, assim, porque você já foi curado de muitas coisas, você recebeu milagres de Deus, mas tem uma doença que não sai. Você já percebeu? Deus lhe curou de muitas doenças, mas tem uma que fica ali, né? Perturbando, aquela prova, aquela coisa chata, e você orando, pedindo a Deus, clamando, mas não adianta. Você pode fazer jejum, falar em línguas, você pode fazer o que for, pode ir para congresso, para evento de oração, subir monte, descer monte, fazer campanha, falar em subir monte, descer monte. Que dia é a nossa vigília, gente? Dia 6 é quarta-feira, é? Então nós não vamos ter os PGM, a gente vem para a vigília, né? Que hora é a vigília? 8 horas. Eu vou pedir a irmã aí que faz os cartazes, como é o nome da irmã do PGM aqui do fórum, o Iara, ela está ali nem pensando, né? É o Iara que faz um cartaz, aí combina com o Lilita aí um cartaz, o Iara, para a nossa vigília, para a gente divulgar, né? Divulgar, para os irmãos não esquecerem, 8 horas da noite, todos os PGMs, como a gente fez da outra vez, né? Como tem os PGMs, pastor, como é? Mas vai ser os PGMs, e aí eu não estou em nenhum PGM. Você entra naquele mais próximo, ou encosta naquele mais próximo, tá bom? Meio que você não tenha ido, você encosta naquele que você diz, não, é esse aqui. Que o PGM não é só geografia, é também afinidade, né? Quer dizer, eu estou mais ligado aqui nesse grupo. Então você vai ali, fica ali. Pode vir, entendeu? Porque os PGMs, eles envolvem a igreja toda, e é uma promoção dos PGMs aí, essa vigília, nós já fizemos a primeira, foi uma bênção, e essa agora vai ser melhor ainda para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então, 8 horas para toda a igreja. A gente não faz coisa assim para grupo, para organização, assim, nesses dias, não. É para toda a igreja. Toda a igreja. Então, você vem, né? Ah, pastor, estou numa prova difícil, numa luta, uma dificuldade lá com minha família, meu filho. Venha para a igreja, venha orar. Estou numa prova comigo mesmo. Então, venha. Estou me sentindo fraco. Então, venha. Ou então, igual a música do Catedral, estou me sentindo frio. Deus renova o fogo do Espírito. Amém? Então, às vezes a gente não entende, mas a gente confia em Deus. Como diz o Grupo Logos, né? O Grupo Logos tem uma música que é assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Ninguém sabe. Tem aí, na letra? O espinho. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça.
Não sou melhor que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Achou, gente? É só Espinhos mesmo o nome dessa música. Espinhos, Logos. Ah, tanto que eu cantei lá em casa, né? E você ouvia, né? Todos nós sabemos. Naná, você não sabe essa música? Ah, cadê a Silvinha? Não tem, não? Cadê o povo que cantava aqui? Cadê o Reni? Os cantores aí, hein? Alguém já ouviu essa música? Levanta a mão. Opa, a Geni já ouviu. Né? Só a Geni. Muito bem. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou melhor que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Paulo diz em Filipenses 3,13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Por que ele diz isso? Porque nós estamos nesse mundo caído, corpo de carne. Nós não alcançamos ainda a plenitude da santificação. E se em algum momento estivermos como Moisés, com o rosto brilhando, ainda assim, quando descer do monte, nós vamos quebrar alguma coisa. Porque nós não vamos aguentar a visão do mundo em pecado. Se um de nós santificar a ponto do rosto brilhar, a gente quebra alguma coisa. A Bíblia diz que João Batista foi o maior dos profetas, mas ele tinha uma pregação dura. Ele dizia assim: o machado está colocado na raiz da árvore e vai cortar. A árvore que não der fruto será cortada. E quando a gente vê o mundo caído, a gente vê que a gente não é forte, que a gente é fraco. E por sermos fracos, nós precisamos entender que prosseguir nem sempre é prosseguir com força. Prosseguir, muitas vezes, é como Jacó fez ao lutar com um anjo. O que Jacó fez ao lutar com um anjo? Que o anjo derrubou ele, a ponto dele ficar rastejando.
ele foi rastejando em direção do rancho. Então eu queria dizer para você nessa noite, que eu sei que muita gente quer marchar correndo. Cadê o irmão Reni querendo botar os irmãos para marchar? Bota, irmão Reni. 7 de setembro está chegando, né? Bota mesmo, vamos marchar. Mas nem sempre nós vamos conseguir marchar com aquela marcha de soldados. Muitas vezes nós vamos arrastando como soldados feridos na guerra. Mas não importa se o soldado está ferido, importa que ele marche em direção da vitória. Eu sei que, às vezes, os irmãos dizem assim, não, pastor, estou tão ferido que nem me arrastar eu consigo. Então, um irmão te arrasta. Mas você não vai ser deixado para trás se você estiver em batalha. Amém? Um irmão te leva. Porque tem hora que a gente depende de alguém. E nós precisamos dessa pessoa. Pode ser sua mãe, sua esposa, seu filho, seu pai, seu amigo, sua amiga. Tem hora que para a gente ficar firme na fé, a gente precisa de alguém. Ué, não, pastor, a gente tem que ser firme na fé sozinho. Eu sei, o testemunho é individual, mas nós precisamos de alguém para nos levar na estrada, irmãos. Você acha que eu cheguei aqui sozinho? Não, eu tive muita gente que me ajudou no caminho da fé. Muita gente. Não foi nenhum nem dois. Então não tem esse negócio assim, eu já estou salvo. Paulo disse, eu não julgo que haja alcançado. Olha, irmãos, Paulo é um dos pensadores da fé que mais falou sobre a igreja e sobre a graça. E tem umas coisas assim que você precisa entender, Paulo. Paulo diz assim, eu não julgo que haja alcançado. E eu fiquei pensando, por que ele diz isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que permanecer fiéis até o fim. A salvação ela é de graça, mas a santificação é um esforço de caminhada. Você precisa lutar pela sua santificação diariamente. Paulo diz assim, não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Então nós estamos prosseguindo. Amém? Como é que está, santo? Prosseguindo, pastor. A minha esposa tem um adágio que ela diz assim, firme e forte. Não sei onde ela aprendeu isso, mas ela fala isso desde novinha. Firme e forte, não é assim? Parece a irmã Raia. Firme e forte, eu estou firme, agora forte. Estou pela graça. Amém? Estou pela graça. E você? Como você está? Eu estou pela graça. Eu nunca quis dar essa ideia assim, de que eu sou um pastorzão forte. Aí eu nunca passei isso para os irmãos. Eu também nunca fui aquela fraqueza do mundo todo. Eu fui sempre normal, um ser humano normal. Mas assim, mesmo sendo uma pessoa normal, Deus é especial em você. Amém? Então aquilo que é comum em você, as pessoas não vão ver isso como comum. As pessoas vão ver a áurea do Espírito Santo em volta de você. Porque, na verdade, você não tem que se mostrar como alguém de excelência. Você tem que buscar a excelência. Amém? Você não precisa dizer assim, eu sou excelente, mas você precisa buscar a excelência. Destrua tudo aquilo que vem para envaidecer você. Tudo aquilo que vem para envaidecer você. Você vai destruindo, vai jogando fora, vai jogando para o lado, vai deixando para lá, porque em determinado momento toda aquela excelência sua pode virar um desacerto. Muitas vezes nós ficamos constrangidos, porque tem irmãos que querem se mostrar perfeitos. Quando a Bíblia fala perfeito, quando a Bíblia diz que nós somos perfeitos, não é que sejamos perfeitos como humanos, mas sim que nós somos santos, consagrados em Cristo Jesus. Não é a perfeição de ser melhor do que alguém, de se mostrar melhor do que alguém, é buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Cada dia que você caminha, você precisa entender sobre a verdadeira espiritualidade. O Dr. Franz Schaeffer foi um filósofo cristão. Ele era um pastor, mas ele era um doutor, porque ele trabalhava nas faculdades com a matéria de filosofia, e era um grande pensador. Mas naquele trabalho acadêmico dele, em que ele lidava com a arte e a cultura, ele foi muito crente. Ele escreveu um livro, o nome do livro é O Deus que Intervém. Esse livro eu li várias vezes. A Morte da Razão, ele escreveu, eu li várias vezes.
questões de ecologia, que eu li várias vezes. E risco, eu leio e volto. A minha menina Jaqueline também gosta de ler esses livros do Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer, ele era um pastor que lidava com universitários, pessoas de faculdade, cientistas, artistas, pessoas, celebridades. Mas ele mesmo era uma pessoa muito simples. E ele estava em busca da verdadeira espiritualidade. Então, ele escreveu um livro chamado isso, Verdadeira Espiritualidade. E ele foi morar na Suíça, e ele montou lá na Suíça uma comunidade chamada Comunidade de L'Abri. E ali ele recebia drogados, recebia filhos abonados em riqueza, mas rebeldes com seus próprios pais, porque não achavam sentido para a vida. Então, muitos pintores, artistas, escritores, cineastas, iam para aquela comunidade orar com o Dr. Francis Schaeffer, e ele ficava lá orando com eles. E muitas vezes ele subiu um monte de gelo para orar com Deus. E uma vez ele disse que subiu num monte de gelo para falar com Deus. E ele entendeu a presença de Deus naquela montanha de gelo. Deus veio e falou com ele profundamente. Muita gente tem que ter uma experiência espiritual, porque senão vai desviar da fé. Toda pessoa de Deus vai ter uma experiência espiritual, mas a gente não marca, a gente não diz o dia nem a hora, porque só Deus sabe o dia e a hora. Amém? Então, se você é crente, você vai passar por uma grande experiência espiritual. Pode ser um momento de fraqueza sua, pode ser um momento de doença, fraqueza do corpo, fraqueza da alma, pode ser até depois de um grande pecado, Deus te livre. Mas pode ser. Tem muita gente que... Santo Agostinho só se converteu porque foi depois de um grande pecado, depois que ele passou por uma consciência profunda de pecado, é que ele se converteu. Tem gente que peca muito, como o Agostinho pecava. Então, essas pessoas que pecam muito precisam passar por um sentimento de profundo arrependimento para alcançar a verdadeira espiritualidade. Mas uma das coisas eu sei, todo ser humano tem um fardo de culpas e de pecados para carregar, de incerteza, de dúvidas. Todos nós, de alguma maneira, tivemos esse fardo. Toda pessoa, de alguma maneira, já teve esse fardo. Muitas fraquezas, pastor, muitas. Muitos dilemas, muitos. Como é que a gente vive bem? Tem uma vida mais simples. Se alegre com as coisas simples. Com o café que está na mesa, o pão da padaria, o almoço de cada dia, o jantar de cada dia. Não busque frivolidades especiais nesse mundo caído. Se elas chegarem até você, participe. Mas não bote nisso o ponto máximo, a busca máxima da sua vida. Amém? Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não fique atrás dessas perfeições desse mundo caído. Elas não existem. Desmanche isso. Não, pastor, isso é meu sonho, alcançar a perfeição nesse mundo. Você não alcançou antes, porque vai alcançar agora. Não vai conseguir. Todos que morreram tentaram alcançar. Não conseguiram. Perfeição só em Cristo Jesus. Ouviram? Perfeição só em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer, pastor? Trazer o fardo de fraquezas para a igreja e depositar no altar do Senhor. Assumir as suas fraquezas. Assuma suas fraquezas. Coloca no altar de Deus. Não queira estar sempre bonito. Não queira estar sempre forte. Quando estiver, amém. Mas traga as suas fraquezas ao altar de Deus. Traga as suas fraquezas para cá. Você não é do mundo, você é de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, você apresenta a Deus. Amém? Estão falando mal de você na rua, sabia? Que já falaram mal de você, você não ouviu, mas falaram. Falaram mal de você, sabe por quê? Porque você é crente. Sabia disso? Falaram mal de você porque você é crente. Encontraram defeitos em você para falar mal de você porque você é crente. O mundo jaz no maligno. E o maligno não pode tocar em vocês.
Porque vocês têm a luz de Jesus. Então, o que o inimigo faz? Fala mal, calunia, mente, cria intrigas, e as pessoas vivem contra você, mas não odeie as pessoas, ame as pessoas. Vão dizer de você, ela diz que é crente, mas ela fez isso e isso. Não se importe, o mundo não te ama, quem te ama é só Jesus, amém? Você sabe que falam mal dos crentes, dos evangélicos, porque a maioria dos evangélicos acertam, a minoria erra. Sabe por que eu digo que a minoria erra? Porque quando um erra, todo mundo aponta. É assim ou não é? Qualquer religião que existe aí, ninguém se importa. A pessoa é católica, se ela errar, ninguém diz assim, ainda diz que é católico. Você já ouviu alguém dizendo assim? Você já viu alguém dizendo assim, fulano ali é católico, ainda diz que é católico, errou. Ninguém diz nada. Ninguém fala nada. Tem ali um espírita. O espírita todo educado, tal. Mas se ele errar, ninguém liga. Ninguém diz assim, ainda diz que é espírita. Ninguém fala nada disso. Tem uma pessoa do candomblé, se ele errar, ninguém diz assim, ainda diz que é do candomblé. Pessoa que bota macumba, ninguém vai dizer assim, ainda diz que é da macumba. Ninguém vai dizer nada. Mas se um evangélico errar, ainda diz que é crente. É ou não é? De 100 evangélicos, se um errar, aquele um todos perceberão. De 100, que um erre, todos apontarão. Eu sei, não é justo, mas é um mundo caído em que você vive. Então, talvez você seja aquele que está sendo apontado como errado. Que beleza. Pois Jesus foi apontado, isso parece narração. Jesus foi apontado como pecador, ladrão, criminoso, e foi crucificado no meio dos ladrões, foi cuspido, humilhado, e Jesus não tinha pecado nenhum. E você, pecador. Por que as pessoas não podem acusar você? Todos podem nos acusar, se quiserem. Nem é verdade, mas podem. Acusaram Jesus que não tinha culpa. Você também pode ser acusado. A verdadeira espiritualidade é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas você não vai ser sempre elogiado pelo mundo. Às vezes o pessoal do mundo vem me elogiar. Eu aceito. Eu não tenho problema em ser elogiado. Mas eu olho assim, eu digo assim, me elogia assim, pastor, homem de Deus, esse é um... Sabe o que as pessoas falam assim? Esse é um verdadeiro pastor? Eu digo assim, aí tem alguma coisa aí. Um verdadeiro pastor, tem tantos pastores aí que são verdadeiros, todos são verdadeiros. Todos são homens de Deus. Por que eu sou melhor que os outros? Eu não sou melhor que os outros. Não sou melhor que ninguém, ué. O Senhor merece. Eu não mereço. Eu não mereço. Nada. Absolutamente nada. A cultura do merecimento não é evangélica. Eu não mereço. Tudo que foi, tudo que veio, foi a graça de Deus na minha vida. Mas as pessoas falam mal. Você sabe quando os políticos querem falar mal de outro político? Você já assistiu TV Senado? De vez em quando eu ligo lá a TV Senado, fico assistindo. Que discussão bonita, ó. Eu tenho um problema ideológico. É assim, vem um senador da direita, faz um discurso, eu acho tão bonito. Eu digo, opa, falou bem. Aí vem outro da esquerda, fala mais bonito ainda. Eu digo, eita, esse aí que é bom. Aí daí a pouco eu já ouvi todos, e todos eu achei bom. Porque eles falam tão bem, que eu digo, para mim eu estou gostando de tudo. Direita, esquerda, para mim está tudo igual, né? Eu não consigo ali odiar o cara, porque falou tão bem. Mas eles têm um defeito na hora que eles vão falar mal do outro. Sabe o que é? É assim, eles começam elogiando. Eles dizem assim, senador fulano do estado tal, homem dedicado à literatura, estudioso. Aí eu fico pensando, ali vem uma facada. Dedicado à literatura, homem que cuidou dos hospitais e disse disso. Mas, aí quando diz mais, eu digo, pronto, vai descer o pilão agora.
Tenho, porém, contra ti que fizeste isso. Aí condena e já manda prender. Quando termina o discurso, assim, é bom que você seja preso. E joga a chave fora. Eu digo, estava elogiando tanto. Os políticos fazem isso. Mas eles agora estão fazendo isso também com os evangélicos, sabia? Já observou que estão fazendo isso com os evangélicos? Por exemplo, eu gosto muito de ouvir, sempre gostei de ouvir Diante do Trono. Mas tem umas pessoas aí que acham que são melhores do que os outros. Aí eles estão assim, diante do trono, belas músicas, lindas canções, e aí começam a apontar alguns defeitos que nem tem no grupo. Aí começa a apontar que um filho pecou, que uma irmã pecou, que uma cunhada pecou, e você vai ver que não foi nada daquilo. Eu queria dizer aos irmãos que não se alimentasse dessas críticas a seus irmãos. Então não veja. Agora, tem um grupo que eu gosto muito, mas eu amo aquele grupo, chama-se Hillsong. Mas eu vi uma crítica ao Hillsong. De novo, o Boquinha do Capeta. O Boca do Capeta estava lá, lindas canções, belas letras, e aí começou a inventar uma série de coisas. E eu disse assim, eu ri. Eu disse, mas a gente não é perfeito, como se nós fôssemos perfeitos. Diante do trono, Hillsong, não são perfeitos. Por que esses miseráveis da boca porca, da boca suja, abrem a boca para falar dos meus irmãos? Eles não sabem a luta. Eles não sabem a dificuldade que é você estar na igreja. Ninguém sabe, só Deus sabe da nossa luta para estarmos aqui no dia a dia. Só Deus sabe do que nós largamos de mão, nós deixamos, o que você deixou para servir a Deus, e ainda vem um miserável e te xinga, te culpa de coisas que você nem fez. Porque as que você fez ninguém nem lembra, nem aponta. Aponta justamente o que você não fez. Eu tenho tantos defeitos, mas geralmente me apontam um defeito que eu não tenho. Já percebeu isso? Já percebeu que você tem sérios defeitos, mas as pessoas veem justamente o que você não é? Então não se preocupe com o julgamento das pessoas. Deus sabe quem você é. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos no mundo. Estamos no mundo. Jesus disse, olha, eu não peço que os tires do mundo. Não são do mundo. Nessa caminhada, abra sua Bíblia em João 17. João 17, verso de 14 a 19. João 17, de 14 a 19. Jesus diz assim, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. João 17, verso 14, é isso? Assim como eu não sou do mundo. Lembra dessa música? Não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo porque Cristo me salvou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus não é do mundo, então eu não sou. Verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Filipenses 3, 13 e 14 diz, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que tem irmãos aqui que querem andar em perfeição humana. Deixa eu falar um negócio para você, irmão, irmã. Se tem uma coisa que Deus vai fazer, Deus é o oleiro. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga aí, Deus é o oleiro. Você falou? Não falou não? Está com medo? É? Diga aí, Deus é o oleiro. Se tem uma coisa que Deus vai fazer como oleiro, irmão, sabe o que é? Diga o que é que ele vai fazer? Quebrar o vaso. Agora diga para o seu irmão, diga para ela, diga para ele, você
é vaso de barro na mão do oleiro. O que é que o oleiro vai fazer? Quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Deus vai lhe quebrar. O Senhor não me quebra, não. Precisa quebrar, porque estragou. E sempre estraga. Porque você é humano. Vaso de barro nas mãos de Deus. Se tem uma coisa que Deus vai fazer como oleiro é quebrar o vaso e refazê-lo. Muitas vezes. Muitas vezes. E nas muitas vezes do refazer do vaso, nossas fraquezas serão expostas. Precisa, pastor? Precisa. Muitas vezes, diante de Deus, nossa fraqueza vai ficar exposta. Muitas vezes. Não tenha medo de que suas fraquezas fiquem expostas. É a única forma de Deus trabalhar em você. É quando o vaso quebra e ele faz de novo. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Abra aí, Jeremias 18. Deus quebra o vaso e faz de novo. Deus refaz, conserta. Jeremias 18, de 1 a 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa eu te perguntar, você quer ser vaso na mão do oleiro? Você quer ser vaso na mão do oleiro? Como é o sim da fé, irmão? Você quer ser vaso na mão do oleiro? Amém? Amém. Não dói. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Ele traz cura. Assim como a boa cirurgia de um médico traz restauração do corpo, assim o quebrar do vaso por Deus traz restauração da vida no altar do Senhor. Permita-se ser quebrado e queimado pelo Senhor, queimar as impurezas e o barro novamente transformado em vaso novo. A gente canta, só que a gente não percebe. A gente canta essa música, né? Eu quero ser, Senhor amado. Vai, canta. Como um vaso nas mãos do oleiro. Vaso? Quebra a minha vida. Então aguenta aí a pancada. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Oh, glória. Deus vai quebrar. Você já viu como é que faz barro de louça? Como é que prepara o barro da louça que faz já? É um negócio sério, né? A gente pensa que é tudo levinho, né, Lelito? Não é, não. O cara vai lá e pega um enxadetão desse tamanho. Sabe o que é enxadeta? É pior do que uma enxada. Ele arranca até toco, né? O irmão Geraldo é que tem, né? Pega um enxadetão. Cadê, Joãozinho? Aquele enxadeto que você levou para a roça ontem. Joãozinho que trabalha na roça também, né? Quando está de folga da prefeitura, ele vai trabalhar no enxadeto, lá na roça, né? E aí, ó, pega aquele enxadeto. A Vivar tem um bocado, né? Aquele enxadetão, cava o barro. Cava o barro. E o barro está lá, e aí começa a enxada batendo no couro dele. Aí depois que cava, leva o barro, molha o barro. E aí o que é que ele faz? Pisa. Não é assim? Pisa até dar liga. Pisa.
Está sentindo aí a pisada de Deus em você? Pisa! Não satisfeito, muitas vezes ele tem um bicho lá que, para dar liga quando não consegue pisando, tem um trem lá, um machucador de feijão. Não é o nome daquele machucadorzão, Lelita, eu não sei o nome daquilo. Um apilador, não é isso? Aí quando ela está dando a liga, ele vai passar ela não está pronta ainda. E onde é que ele vai passar? Num moinho. Tem um moinho, ó, que é para dar uma apertada. Tem um moinhozinho, viu? Dá uma apertada nela, até ela dar no ponto. Aí então ele pode fazer o barro. Fica tão bonitinho o jarro, né? Botam uns desenhos, vaso de honra, vaso simples. Todo mundo quer ser vaso de honra na casa de Deus, amém? Prossiga. Quanto a mim, diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14, não julgo que eu haja alcançado, e eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, avançando para aquilo que está diante de mim. Amém? Quem está prosseguindo, diga amém. Opa, muita gente. Deixa eu falar, por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus não vai permitir que nós vivamos a marca da fé sem a exposição das nossas fraquezas. Preciso falar isso? Preciso. Deus não vai permitir que vivamos a fé sem expor o nosso lado fraco. Ah, pastor, mas aquele irmão ali é um empresário, aquele ali tem uma posição boa na sociedade, é uma grande autoridade. Tu pode ser o que for. De juiz a general, presidente, governador, prefeito, todo homem tem sua marca de fraqueza. Todo homem, toda mulher tem o seu calcanhar de Aquiles. E você nunca vai conseguir ser um homem da fé sem apresentar suas fraquezas. Me diga, qual é o personagem da Bíblia que Deus não mostrou as fraquezas? Me diga, dos grandes homens da Bíblia que não teve suas fraquezas expostas. Me diga um. Começando por Adão. Aquele é que é pecador. Que aquele nós herdamos o pecado dele, né? Não estou acusando meu irmão Adão, não. Abraão, o pai da fé. Até mentiu. Não foi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Esse aí pecou demais. Salomão, filho dele, esse era terrível. Esse pecou de tudo que foi jeito. Os grandes homens da Bíblia falharam em algum momento. O grande Elias, que subiu ao céu na carruagem de fogo, ficou com medo e teve depressão. João Batista teve dúvida de se Jesus era Jesus. Mandou os discípulos perguntar. Pergunta lá para ele se é ele mesmo. Que eu estou preso. Eu estou preso. Os grandes apóstolos, todos eles, quando Jesus foi preso, correram. E o que ficou? Quando o povo puxou a roupa, correu. E o que encostou, quando viu a ameaça, negou. E o outro, que ainda cria, duvidou. E o pior de todos, traiu. Se você está em busca de homens perfeitos, não é nessa igreja que você vai achar. Você está enganado. Perfeito aqui só tem um, que é Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Se você está em busca de mulheres perfeitas, não é nessa igreja que você vai achar. Nem na Bíblia você vai achar. Só um não pecou. Só um não falhou. Só um não errou. Só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Paulo diz, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, prossigo
Como Jacó se arrastando em direção ao anjo, eu prossigo em fé. Em fé. A caminhada da fé é uma entrega, uma confiança no poder de Deus na sua vida. Deus não permitirá que vivamos a marca da fé sem a exposição das nossas fraquezas. Quando eu me iludo, achando que sou alguma coisa, Deus me diz, você não é nada. Uma vez o presidente dos Estados Unidos, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, eu já não me lembro agora o nome dele, era o Bush pai. Tem 2 Bush, não é isso? Tem o filho e o pai, é assim? O pai, ele era muito poderoso. E ele estava num jantar, daquele encontro dos 7 maiores presidentes, transmitido pela CNN americana. E ele estava comendo, e uma bactéria entrou nele, e ele caiu ali, quase desmaiando. E ele foi internado, passando mal. O homem mais poderoso do mundo, o dono das maiores organizações do mundo, maiores organizações científicas, políticas e jurídicas e comerciais do mundo, estava no hospital por causa de uma pequena bactéria. E as pessoas disseram assim, mas aí não tem os melhores médicos, a melhor ciência, esse homem ainda está no hospital. Quase morre. Só não morreu pela graça de Deus. O homem mais poderoso e mais rico, uma miserinha de uma bactéria, uma coisita de nada, pode destruir. Você acha que é alguma coisa, mas se determinadas bactérias alcançarem sua perna, você corre o risco de perder a perna. Se alcançar o seu braço, você corre o risco de perder o seu braço. Eu tinha um colega que era pastor em Baixa Grande, pastor Wellington, ele esteve aqui. Ele era bem forte, muito engraçado, ele era de Salvador, da ilha de Itaparica. E aquele baianão forte, ele era um homem forte. Quando a gente olhava para ele, via muita força, muita alegria, muita pujança. E um dia, alguém me disse assim, olha pastor, o pastor Wellington morreu e a esposa dele está indo embora. Eu digo, morreu como? Isso eu não soube. Não. O que foi? Esse pastor foi ligeiro demais. Como foi? Se ele estava internado com problema, veio um problema aí no peito, e uma bactéria entrou no coração dele, uma bactéria. E ele morreu. Uma bactéria no coração, uma bactéria nos rins, no pulmão. Eu chamo a atenção dos irmãos, das pessoas, porque tem muita gente achando que vai viver muito tempo. Mas eu queria dizer para você que a vida pode ser muito curta, e você tem que entregar suas fraquezas na mão de Deus, porque só Deus para nos fortalecer. E ele foi para Deus. Quando a gente se iluda achando que está forte, a gente está fraco, irmão. Quando me entristeço e confesso meus erros ao Pai, fico mais forte em espírito. Por favor, pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou encerrando com esses textos aí. Filipenses, 2 Coríntios 12, 10. Paulo diz assim, eu sinto prazer nas fraquezas. É isso? Nas injúrias, nas necessidades, em que mais? Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Deus disse para Paulo no verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, a minha palavra diz, me gloriarei, nas minhas fraquezas. Eu acho que na Bíblia não tem me orgulharei das minhas fraquezas. Alguém tem uma Bíblia assim? Mas ele diz assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Minhas fraquezas me animam na caminhada, porque são um espinho de provas. Deus disse para cada um de nós, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta.
Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É isso aí. Você muitas vezes não entende o espinho, as provas. Muitas vezes a cruz é o fim deste caminho, mas a gente pode seguir em frente se pedir graças a Deus. Como é que faz, pastor, para seguir em frente? Sempre confiar em Deus. Se alimentar da palavra. Não ser religioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que algumas pessoas aqui têm religião, mas eu vou falar uma coisa. A sua religião não serve para nada. Só quem salva é Jesus. A religião não serve. Não estamos discutindo religião. Não estamos interessados porque ela não serve. Algumas pessoas assim, pastor, é bom ter uma religião, não é? Eu digo, o significado de religião significa religar o homem com Deus, mas ela, sinceramente, a religião não religa o homem com Deus se o homem não se apegar a Jesus. A religião por si só não salva, não faz nada. Pode tornar uma pessoa boa, bom cidadão, mas para a salvação só Jesus Cristo salva. É uma caminhada da fé, é uma caminhada em que a gente, ao invés de tentar mostrar força, tenta mostrar que Deus está nos aperfeiçoando. Não é hoje, não é amanhã que tudo vai se decidir, mas quando Jesus voltar, você estará preparado para estar com Ele. Amém?